Boa tarde. Boa tarde. A cada um de vocês. Obrigada pela presença, que aumenta em muito a minha responsabilidade para falar do assunto, né, que eu escolhi. O capítulo 27, pedi e obtereis. O item, a eficácia da prece. Então nós vamos lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e a porta se vos abrirá, porquanto quem pede recebe e quem procura acha. Estes versículos, ou este versículo, versículos. Ao tempo de Jesus, com certeza, eles não poderiam ser contestados. Porque se o mestre disse, pedi e se vos dará, batei e a porta abrir-se-vos-á. O modo como os apóstolos construíam a sua crença, a credibilidade que eles davam à palavra do mestre era irretocável, não era plena. Entretanto, nós, a partir da doutrina espírita, nós podemos, por obrigação, nos perguntar: será que todo mundo que bate recebe? Todo mundo que pede obtém? É uma contestação ou é uma dúvida lógica de todo apontamento filosófico. Aí nós vamos... Pedro, meu negócio está empatado aqui, como é que é isso? Olha aqui. Ai, Pedro, se você faltar, falta tudo. Para poder abrir, caiu. Você quer que eu coloque? Sempre nesse. Então, nós vamos começar pela pergunta: o que é a prece, Os estudiosos da doutrina espírita nos informam que o assunto sobre a prece é um assunto dos mais alargados, dos mais difundidos em toda a obra kardeciana. Gênesis, Céu e Inferno, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho, todos têm um capítulo ou um item se desdobrando acerca da prece, de modo que a prece não é qualquer coisa. A prece está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 659. A prece é um ato de adoração, orar a Deus é pensar nele. É aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Podemos nos propor a 3 coisas no meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então, dentro dessa informação, dessa resposta dos espíritos superiores, nós podemos vamos construir todo esse raciocínio aqui, possível dentro de meia hora, mas é um raciocínio longo, não feito por mim, mas por quem faz palestras muito mais brilhantes. Diante dessa afirmação, no Livro dos Espíritos, a pergunta de Kardec, o que é a prece? Havia, ao tempo de Kardec, estudiosos da doutrina espírita que faziam objeção a essa proposta de que orar, louvar, pedir, certo? É agradecer. Então, está aqui. A primeira objeção é o seguinte: Deus estabeleceu leis eternas, imutáveis. Óbvio, todos nós sabemos. A que todos os seres estão submetidos. Então, a objeção: nada lhe podemos pedir e não lhe temos que agradecer nenhum favor especial, portanto é inútil orar. Então, o grupo que participava também da Sociedade Espírita de Paris
Não era um grupo pequeno, não. Então veja, dentro da construção, não é, deste edifício da doutrina espírita, lá dentro, partidários da doutrina já tinham as suas objeções. Então, olha o raciocínio. Bom, as leis são eternas, criou para criar. As leis são imutáveis. Todos nós estamos submetidos a elas. Então, não adianta pedir. Vai bater numa porta que estará sendo fechada. Né? Seria esse raciocínio assim. Então, nós também não temos nada que agradecer a Deus. Porque se Ele não vai nos dar nada, porque tudo que Ele já fez já está pegado, né? Nós não devemos nenhum favor especial, portanto é inútil orar. Então esse era o pensamento dos que objetavam contrariamente a essa questão de orar a Deus. As respostas de Kardec a essa objeção. Primeiro, ele tem uma resposta sob o ponto de vista filosófico. E aí entra a questão, olha a grandeza da doutrina. Deus nos deu, lá nas leis morais, nos deu a lei de liberdade, intitulada livre-arbítrio. Todos nós somos vacinados pelo livre-arbítrio. Até quem não quer ter, vai ter. Até quem não quer ter, tem que escolher, né? Não adianta dizer assim, ah não, para mim tá bom, não. Você tem que escolher, porque você é um indivíduo único. Então, o segundo ponto de vista científico, a observação permite constatar a eficácia da prece e o seu modo de ação através dos resultados. Tudo que se fala em ciência vamos observar primeiro, vamos ver a que resultado se chega, isso é uma postura científica. E nisso nós temos, aquela época, né, que se estava construindo, era algo assim, não era difícil, mas nós hoje poderíamos dizer assim, mas isso todo mundo já sabe. Para nós isso hoje já é uma coisa bastante posta, né? Que é, por exemplo, no tocante à saúde física. Nós sabemos o quanto que a oração em favor das pessoas que sofrem, dos que estão doentes, nós conhecemos, não só nós, até isso é divulgado, né, na mídia, mostram grupos de médiums indo a hospitais transmitir passe aos doentes de câncer, né, doente de tudo quanto é jeito, e se os próprios médicos, os enfermeiros dizem da melhora que eles alcançam. Aí se pergunta, eles alcançam a cura? Nem sempre. Não é por orar por ele que eles vão ficar curados, mas pode até ser que aconteça, né? Porque tem a questão das provações, mas a oração intervém de modo muito singular, né? Quando nós temos os nossos familiares, quem tem os seus netinhos, nós tivemos os nossos filhos, e nós podemos, através de caiu no chão, a gente pega no colo e sopra, e passa a mão, e fala palavras bondosas, né? A criatura se refaz, né? Então, os resultados são visíveis. Hoje nós estamos vendo até nos animais. Para quem acredita e gosta, né? Porque quando a gente gosta, a gente fica um pouco irracional. Então vai lá e cata o cachorro e dá passe nele, pega o gato que não quer comer, está vomitando, e dá passe e adula, né? E a gente observa que a coisa funciona. Aí aplica homeopatia e vai indo. O que eu estou falando está ficando claro? Tá? Agora então vamos ver a prece e a sua eficácia. Além da ação puramente moral, o Espiritismo nos mostra na prece o efeito, de certo modo, material, resultante da transmissão fluídica. Então veja, a transmissão fluídica vem através dos fluidos que o nosso perispírito produz, também através dos nossos pensamentos. O que a prece ocupa, o que a prece é capaz de propiciar, depende da elevação dos nossos pensamentos.
E isso aí muda toda a psicosfera daquele ambiente, daquela situação que está ali reclamando, não é, a atuação da oração. Em certas moléstias, a eficácia é constatada pela experiência. Rejeitar a prece é, pois, privar-se de um poderoso auxiliar para o alívio dos males corporais. A prece é, pois, uma necessidade universal. Se nós dissermos assim, os muçulmanos, o povo que vive lá nos Estados Unidos, numa vida bastante materialista, só os Estados Unidos que é materialista, né, gente? Nós aqui em Goiás somos não. Né? Então, vive lá, eles podem abrir mão da prece, rejeitar, orar? Não. A prece independe de religião. O sujeito que fala assim, não, eu não vou orar. Tem uma questão importante. Deus nos deu, ao lado do livre-arbítrio, Ele nos deu também o anjo guardião. Então esses que estão aí fora das religiões, ou outro tipo de religião, em tudo quanto é parte da terra, né? Ele tem anjo guardião? Tem. Ninguém está destituído de um anjo guardião, né, ao qual poderá recorrer. Pela prece o homem eleva a sua alma, entra em comunhão, identifica-se com o mundo espiritual, desmaterializa. Sem a prece, seus pensamentos ficam aqui na terra. Então agora vamos trazer para nós aqui. Quanta dificuldade nós estamos tendo de fazer prece? Porque a gente senta para fazer a prece e já os outros pensamentos estão fazendo burburinho aqui, e nós largamos aqui e já sai correndo atrás de outra coisa, não é? Nós não nos capacitamos no sentido de buscar diariamente, por mais de uma vez por dia, como nos orientam, né, os palestrantes convictos, orar, buscando a sintonia. De qualquer jeito não se faz sintonia, né? Leva tempo para a gente sossegar na cadeira, sossegar na cama, leva tempo. Então nós precisamos dessa autoeducação, né? Eu estou falando isso é porque também não faço, né? Não faço o quanto deveria fazer. Por isso que os pensamentos ficam só no terra a terra. Nossos pedidos para Deus é só de coisa material. Meu Deus, podia meu filho passar na escola, passar na faculdade, passar no concurso? Nossa senhora, podia ganhar na loto, podia ganhar na Sena, né? Aí se pergunta assim, será que Deus, eu pedi e obterei? Será que Deus vai nos atender? Né? Se os nossos pensamentos forem de baixa vibração, quem vai nos atender são espíritos que estão naquela mesma faixa vibratória de baixa vibração. Aí você começa a escutar os números que você vai ganhar na cena, você vai ditando. Por quê? São preocupações mundanas, né, de baixo teor, que não nos elevam. E essa não é a prece a que a doutrina espírita nos convoca, né? É para que nós nos elevemos. Qualidade da prece. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não como o orgulhoso, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal.
quando a gente vai estabelecer alguma comparação entre mim e o outro, eu exalto aquilo que eu tenho de bom, ou que eu pelo menos penso que seja bom, não é? Então, quer dizer, quando você tiver que comparar, olha o que você tem de mal, para você ver o que o outro tem de bom, né? Então nós ainda estamos caminhando meio na contramão. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. O que Deus lhe considerar sempre. Então veja, nós estamos vendo aqui das dificuldades de nós sermos atendidos com base lá no pedi e obtereis. Mas tem uma possibilidade de eficácia 100%. Quando nós orarmos, nós vamos conseguir 100%. Qualquer um de nós aqui, ó, que é a coragem, a paciência e a resignação. Essas três virtudes, quando orarmos, nós vamos alcançar. Tá? E não é verdade que o que nós precisamos mesmo é isso, de coragem, paciência. Quem que não precisa de paciência? E resignação. Aceitar aquilo que não consegue mudar de uma vez, de repente. Né? Também lhe considerar, também a prece lhe considerar os meios de se tirar por si próprio das dificuldades. Olha a autonomia. Não é rezar porque o outro faça por mim. Não, é rezar para eu própria fazer. Pessoal, quanto de nós crescemos, nascemos na dependência dos outros? Para não falar dependência de tudo, não é? Até dependência para orar. Eu me lembro bem de uma amiga espírita e tinha muitos problemas no casamento, filhos fazendo faculdade e tal. Ela chegava, nós trabalhávamos juntas, né? Éramos professoras na mesma escola. Ela falava assim: reza por mim, eu estou precisando, lá em casa está uma dificuldade. Eu falei: mas por que você... Espírita, mas por que você não reza? Não, eu sinto que minha prece não tem força, não. Gente, essa não está sozinha, não. É muita gente pedindo para o outro orar para si próprio. Porque ele não acredita que mereça. Não acredita, gente. É o complexo de vira-lata. A gente não acredita que mereça ser ajudado. E aí eu vou me colocar no meio aqui. Vocês sabem que eu não tenho coragem de pedir nada para o doutor Bezerra de Menezes? Eu tenho vergonha dele. Porque a gente olha a história do homem, né? De uma grandeza, de uma grandeza, de uma grandeza. Até hoje o homem está vinculado a nós. Eu não tenho coragem, eu acho que... Aí eu vejo a dona Cleusa, tudo que a dona Cleusa fala, não, doutor Bezerra, vai dar jeito. Vou fazer uma cirurgia, ela me contou. Vou fazer uma cirurgia, eu falei para o médico, quem vai me operar primeiro é o doutor Bezerra. Não é? Então, eu falei assim, não, é questão de fé, é questão de eu não mereço, eu acho que eu tenho vergonha. Não é? Eu penso com outras pessoas, eu não sei nem quem é, mas... É isso aí. Então, os meios de tirar por si mesmo das dificuldades, deixando dessa forma o mérito da ação para si mesmo, né? Ele assiste os que se ajudam a si mesmo de conformidade com essa máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Então, a doutrina nos educa, nos ensina a olhar como que Jesus quer que nós sejamos, desde o tempo dele aqui entre nós. Que nós tenhamos autonomia moral, não é? Porque, afinal de contas, nós todos somos médiums. Uns mais ostensivos, outros menos ostensivos, mas todos médiums. Então, que autonomia nós teremos
para auxiliar o outro, tanto encarnado quanto desencarnado, se nós não confiamos em nós, se nós repassamos para o outro a possibilidade de fazer uma prece, não é? Deus não quer ninguém perfeito, não, quer que nós façamos da nossa parte. Alguém está aí a perguntar: que dica se daria a quem quer fazer uma prece bem feita? A dica mais essencial é que a prece não tem fórmula. Quando se quer seguir uma fórmula, não dá certo. É verdade. Uma vez eu fui num velório de pessoa conhecida, uma pessoa muito influente, um comerciante na cidade, e a esposa dele, nossa companheira espírita, eu cheguei até ela, ela falou assim: faz a oração para nós. Aí eu gosto muito, né? Então me levantei e proclamei as pessoas para que nós orássemos, ou pelo menos que ouvissem em silêncio, e comecei a fazer a prece de Cáritas, que eu sei fazer. No meio da prece, não veio mais nenhuma palavra. Eu pensei: meu Deus, esse a prece de Cáritas é impagável, né? Porque depois você esquece todo o resto, né? Você perde uma palavra, você perde o resto. E eu, ainda bem que tinha outra espírita de carteirinha da prece de Cáritas, aí ela viu que eu demorei um pouquinho, catou o bordão e continuou, né? Pensei cá comigo: nunca mais faço prece de Cáritas em velório, porque as vibrações são muitas e a gente fica, né, impactado ali. Você não foi lá para rezar em público, de repente surge o pedido, né? Então é isso. Não tem que ter fórmula, que a gente pudesse dizer aquilo que valorizasse a pessoa, né? A resistência da pessoa na enfermidade e coisa e tal. Então eu paguei o mico lá. Porque aí fica quando se quer seguir uma fórmula, não dá certo. Por quê? Porque a oração fica mais na mente, o medo de errar, eu vou errar, e a oração não sobe, ela fica aqui na minha mente. Eu não conecto com o mais elevado. Fica-se mais preocupado com as palavras, com o som, do que com o sentimento. A linguagem da prece não é oral, é o sentimento que eu estou usando. Olha que beleza! Por isso que quanto mais silêncio, mais facilitador, né? Não tem que verbalizar. A gente verbaliza quando a gente tem as nossas orações que nós gostamos, né? Mas aquele minuto de recolhimento, ele é importante. Olha que interessante, se duas pessoas estiverem falando a mesma coisa na prece, a prece que chega lá em cima, explodindo, é a daquela que saiu do coração. Então, muitas vezes, eu venho de igreja católica, né, na minha mocidade, então a gente repara, as pessoas estão rezando assim, estão olhando para trás, né, olhando coisa, né, deve ter poucos ali que estão realmente, né, concentrados, né, sintonizados. A maioria está repetindo, né? E nós também, quando nos juntamos para fazer uma prece em grupo, nós também fazemos isso, nós nos dispersamos. O nosso comportamento, ele é terrível. Nós estamos ainda numa condição ainda lastimável, porque nós não temos o recolhimento que dura. Tudo é, por exemplo, em muitos lugares, aqui talvez não aconteça, mas muita casa espírita, né, que vai chegando as pessoas, né, as pessoas ficam só olhando quem está chegando aqui pelo corredor. O palestrante está falando ali, as pessoas não estão percebendo, não estão reparando o que o palestrante está falando, está olhando quem está chegando. Quando está chegando, e como chega a gente para o centro de tratamento, como chega a gente até o final da palestra, então poucos ali, né, usufruem da palestrinha que está sendo feita ali em 30 minutos, mas que tem um trabalhão para a pessoa fazer.
nos anais da Igreja Católica que São Benedito, todo mundo sabe quem é São Benedito, né? Ele era discriminado na congregação aonde ele entrou, né? Que era muito comum os jovens entrarem nas congregações e se tornarem religiosos. Mas ele era discriminado, não era porque era negro, é porque ele não tinha estudo, né? Então outros ficavam lá estudando, lendo e tal, e ele ia para a cozinha, ele cuidava da cozinha, né? Fazia comida lá, aquelas coisas, serviços braçais. E quando chegava a hora de orar, conta-se que ele chegou, era sempre visto, né? Ajoelhado e dizendo assim: Senhor, o nego velho está aqui. Ponto. Mas aquele sentimento empregado nessa breve frase, né? Nessa breve oração, era muito profundo, né? Da humildade dele. Diz que Francisco de Assis, assim como ele, sempre foram vistos volitando. A volitação é uma possibilidade para poucos espíritos, né? Para espíritos elevados, né? Volitando encarnados. Francisco de Assis e Paulo de Tarso tinham como dizer o seguinte: Senhor, estou aqui para ouvir qual é a tua vontade para a minha vida. Olha a diferença em nós, né? Jesus tentou nos ensinar na oração do Pai Nosso: Pai, seja feita a tua vontade. E nós fazemos o seguinte: Senhor, ouve a minha vontade. As nossas orações são para pedir. A maioria das orações são para pedir, dado o nosso nível evolutivo. Nós somos espíritos da terceira ordem. São 3 ordens de espíritos, né? Segundo Allan Kardec. Nós pertencemos à terceira ordem. Que ordem é essa? De espíritos imperfeitos. E lá dentro tem uma relação boa de diferenciação do que é imperfeito. Tem um monte de coisa lá que a gente pode se encaixar, né? Então nós somos imperfeitos. Por isso, tanta necessidade, tanto petitório. Raramente a gente se lembra de louvar. O que é louvar? Como é que ele chama? Lá de Niterói. Quem lembra dele? Raul Teixeira. Raul Teixeira, ele dá um exemplo dizendo o seguinte: louvar é quando você chega, por exemplo, diante do mar, e você olha aquela imensidão, e você respira fundo e vê aquela potência imensa que só poderia ter sido criada por Deus. Louvar seria você subir a uma montanha, a uma colina e olhar todo o verde que está maravilhoso, né? Em função da chuva, da mudança de estação, e respira e olha aquilo assim, ó, e você louva, você se embevece com aquele estado de grandeza, né? Então você eleva. Louvar é elevar, sentir aquela elevação de dentro de você, olhando toda a maravilha que seria impossível, né, ter sido feita por qualquer um de nós. Aqui tem uma prece, é de Maria Dolores. Ela diz o seguinte: é um poema e é uma prece, né? Agradeço, Senhor, é o título. Agradeço, Senhor, quando me dizes não. As súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer.
De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte. Quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com o teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Antologia da Espiritualidade, Maria Dolores, Chico Xavier. Então nós encerramos aqui, tem muita coisa para falar, mas não vamos desrespeitar o tempo. Agradeço a participação nos rostos de cada um de vocês, que essas reflexões fiquem conosco, né? Olhando, pensando sempre da importância de orar, porque nós, Allan Kardec diz o seguinte, que a maior das, deixa eu pegar aqui, qual a importância da prece? A prece é a melhor terapia da alma que o Espiritismo coloca. Alguém pode dizer, mas tem um passe. Mas o que é o passe? Será um momento de prece em que você ora, secundado pelos Espíritos amigos. Nossos bons pensamentos dão qualidade aos fluidos. É a única terapia que se encontra na obra de Kardec. É a oração, a prece, né? O passe é uma decorrência de uma atividade em que possamos exercer a prece. Que Jesus nos abençoe e nos ampare nesta noite e no decorrer da semana. Obrigada.